Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje no nosso episódio eu convidei o casal Gustavo e Xana. Eles são terapeutas de casais. A gente já se conhece há um tempo, né? A gente já fez, inclusive, alguns projetos juntos. E eu chamei eles aqui para falar hoje sobre um projeto muito interessante chamado Pais Influenciadores. Mas antes deles se apresentarem, a gente falar um pouco aqui, quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, deixar seu like, ativar o sininho para que seja entregue para vocês sempre que tiver um novo episódio e também para que entregue para as novas pessoas que ainda não conhecem. Então, quero dar um bem-vindo a vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui, para a gente poder falar desse tema tão importante que é sobre pais influenciadores. Eu queria que vocês se apresentassem para quem não conhece vocês. Bem-vindos, viu? Obrigada, bom dia. Meu nome é Xana, né? Eu sou psicopedagoga. Bom dia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Você é um grande parceiro. Eu sou o Gustavo, né? Eu sou terapeuta e nós trabalhamos com casais há cerca de 22 anos, né? Nas igrejas, e Deus tem abençoado esse ministério, né? Ao longo desses anos e nos levou a esse momento, né? Com os pais, com os filhos, e tem sido uma caminhada assim muito bonita, né, em ver a restauração, né, de jovens, de adolescentes, dos pais, o que Deus tem feito na vida deles. Amém, legal. Então, para a gente ganhar tempo aqui, tentar aproveitar o máximo de vocês, queria que você explicasse um pouco sobre como foi que você criou, né, o projeto Pais Influenciadores. Obviamente que eu já sei da história, mas muita gente que está assistindo aqui não conhece, para poder entender, né, até o porquê a gente está falando sobre esse tema Pais Influenciadores. Bem, a gente vai passar o resumo do resumo, né? Porque se a gente fosse contar a história, tinha que fazer uns 4 podcasts aí para a gente conseguir, acho que ainda ia faltar, né? Tudo nasceu de algo que aconteceu dentro da nossa casa, né? Foi uma adversidade com nossa filha, que eu falo que não é um tratamento de um lado, né? Foi o tratamento dos dois lados, porque foi um tratamento de Deus nas nossas vidas, como pais, como homem e mulher, e tratamento na vida da minha filha. Então, foi uma série de eventos, né, que Deus proporcionou e que a gente teve a consciência de que nós não tínhamos força suficiente para reverter aquela situação, se não dirigido pelo Espírito Santo. Então, acho que o maior acerto foi logo de início, né? Foi nos curvarmos ao Senhor, né? E falar: Jesus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, né? Só o Senhor que sonda a mente e o coração, e só o Senhor que conhece o ser humano, só o Senhor que pode mudar, então nos ajuda. E ali foi todo um processo que o Senhor foi conduzindo, direcionando, e a gente saiu de uma realidade totalmente adversa com nossa filha para para hoje uma menina que é altamente dedicada. Eu não vou nem falar igreja, porque ela é dedicada a Jesus, ela Amém. ama Jesus, né? E passou a influenciar outros adolescentes, outros jovens, né? Então, essa foi a caminhada, né? Isso muito superficial. Você Sim. conhece, você sabe que é muito superficial que eu estou falando. E nós vimos a necessidade que não bastava só levar, né, os filhos para a igreja, porque Uhum. o nosso lar sempre foi um lar saudável, meus filhos sempre foram na igreja, culto doméstico, né? Então nós vimos que precisava mais, né? Que hoje em dia a gente vive num tempo que necessita mais dos pais. Por isso, pais influenciadores, porque você precisa realmente influenciar a vida do seu filho. Legal. Então vamos tentar destrinchar um pouco, né? Que vocês comentaram por cima, como você falou, resumo do resumo, né? Então eu queria que vocês pudessem contar um pouco sobre a situação em si, né? Que ocorreu, que eu acho que isso pode ajudar muitos pais eu acredito que vão se identificar pela história que aconteceu com a filha de vocês, para a gente começar aí, poder até pegar algumas dicas, aconselhamentos, né? Sobre exatamente o que houve, né? Com ela. Então, o primeiro passo
que os pais têm que entender que o inimigo ele age nas vulnerabilidades. E a gente passou por um processo de mudança de um estado para o outro, né? Nós somos de origem da região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, e estávamos vindo para Barueri, São Paulo. Então foi o momento em que ela perdeu, né? Tudo que ela tinha construído ao longo da vida dela, né? Amigos, escola, tudo. Então nós chegamos num local onde ela não conhecia nada e entrou numa escola e começou aquela ânsia de buscar, né, novos amigos. Ela se aproximou de jovens, né, adolescentes que eram assim, estavam altamente perdidos, né? E aos poucos a gente foi notando algumas mudanças, né? Uma menina que era obediente passou a se ficar desobediente, passou a ficar um pouco rebelde, as roupas, vestimentas, algumas questões de autoestima nela começaram a mudar, né? Começou a ficar mais reclusa, começou a se distanciar dos pais, né? E a gente foi percebendo, mas só que às vezes o que acontece com os pais, né? Às vezes a gente acha que é da idade. Ah, não, isso é uma fase. Ah, não, isso é uma fase. E não é uma fase. Já é algo acontecendo, né? E aí aconteceu uma situação em que eu fui corrigi-la e tirei o celular dela. E a partir do celular, eu me deparei com uma realidade, né, de conversas, né, de amizades que ela tinha ali, que não condizia com o estilo de vida que ela vivia, né? Nada daquilo que estava ali era o que ela vivia, como forma de falar, né, jeito, né, palavras de associar uma pessoa, né? Nada daquilo ali era a realidade, vídeos. Então, dali a gente teve a noção, né, clara de qual era a realidade, né? Ela já estava sendo assim atacada pelas questões ideológicas também, né? Ela já estava com defendendo a minoria, né? Essa defesa de minoria fica muito impregnada nessas questões ideológicas, feminismo, né? Direitos iguais para homem, para mulher e tal. Então a gente teve que começar a reverter todo esse quadro, né? Toda essa situação. E aí, assim, exige uma dedicação grande da nossa parte como pais, porque nós fomos criados em um mundo que não existe mais, né? Os perigos, né? A forma de tratar, né? Todos os princípios, isso, o respeito aos pais, à autoridade, né? Isso já não faz parte dessa geração hoje. Então, para a gente, como pais, é muito difícil enfrentar uma realidade que a gente desconhece. Então, a gente precisa, primeiro, aprender, né? Então, nós precisamos aprender. E foi o que nós fizemos. Nós tivemos que aprender para tentar, para desconstruir tudo aquilo que estava sendo construído nela, para depois construir nela, né, a verdade, que é a palavra de Deus. Né? Para você ter uma ideia, eu tive que ler uma literatura, um livro sobre feminismo de 400 páginas, que eu precisava entender o que era o feminismo, de onde veio, qual era os pilares do feminismo, né? E as mentiras, né? Então eu tive que aprender para sentar com ela e conversar, porque na nossa época, se o nosso pai falasse assim, ó, você não pode fazer isso porque isso aqui é ruim, e ó, você vai para o inferno se você fizer isso. Pronto, acabou, você já morria de medo, você nem dormia de noite. Hoje não adianta você fazer isso, porque no ambiente deles, eles têm tudo muito detalhado, até a mentira que contam para eles, ela tem aparência de verdade muito bem explicada. Uhum. Então, quando você chega e só impõe algo, para eles, esse discurso já está impregnado na mente deles, que é o quê? Isso é uma opressão. Ó, seus pais são opressores, seu pai só sabe fazer isso, fala isso, faz aquilo. Então, até esse retorno dos pais, né, o outro lado já
trabalha isso para quando houver a reação dos pais, vai ser de acordo com o que eles já falaram. Por exemplo, quando os pais, muitos pais, né, que a gente lida, né, descobrem alguma situação muito adversa dos filhos, qual é a primeira reação dos pais? Corrigi-los, né? Vai, às vezes, dar uma chinelada, de alguma forma corrige. E isso é a primeira coisa que essa corrente diz, ó, seu pai não vai te ouvir, seu pai não vai deixar que você expresse seus pensamentos, seu pai só vai te corrigir. Então, basicamente, nesse sentido, né? Ô, Gustavo, com qual idade que ela tinha 12, 11, 11, que aconteceu essa situação? 11 anos. 11 11 anos. anos. Certo. Hoje Aí, ela tem 16. hoje ela tem 16? Hoje ela tem 16. Certo. Tá, então vamos lá. Quando aconteceu a situação, você se deparou, e aí, beleza, vamos passo a passo aqui. Então, por exemplo, um pai, aconteceu a mesma situação que você, se deparou na mesma situação, está se deparando, no caso, com a mesma situação. Qual foi o passo seguinte que você deu para tentar resolver? Você já falou que, eu não sei, aconteceu com vocês de tentar corrigir de alguma forma? Você falou que tirou o celular, né? Mas chegou e falou assim, não, vou te dar uma chinelada ou dar cá de castigo, que normalmente a gente foi aprendido assim, né? Pelo menos a minha criação era um pouco assim, ó, você vai apanhar, o celular não tinha, né? Mas você tirava, não vai ver televisão, não vai jogar bola, não vai fazer outras coisas para você tentar corrigir, dar uma penalização, né? Digamos assim. Por instinto paternal, né, e maternal, a vontade era fazer essa, né? Mas, assim, Foi o celular, que ela ficou meses sem, né? eu tirei o celular, mas quando eu me deparei com as realidades que estavam ali no celular, houve esse desejo, né? Mas eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, eu não consigo. Eu entendi ali naquele momento que a luta era pelo coração da minha filha, né? Que Satanás ele queria tomar o coração dela. E se essa luta era pelo coração, eu não tinha força alguma para reverter essa situação se o Espírito Santo não me ajudasse. Porque a Bíblia diz que só ele, né, convence o homem do pecado e da justiça. E foi aí que eu dobrei o joelho e pedi essa orientação. E aí, qual foi a primeira estratégia? Diálogo, conversa. Então, eu sentei com ela e fui conversar com ela. A primeira explicação que eu pedi para ela foi: eu quero que você me apresente essa pessoa que está no seu celular, porque essa pessoa aqui que fez essas conversas, que tem essas amizades, que tem esses jargões, eu desconheço, eu não conheço. Essa pessoa não é minha filha. Ô, Gustavo, deixa Então eu eu só quero que fazer você me apresente a Desculpa, minha filha. deixa eu só fazer um parênteses. Isso que você falou, eu acho muito importante. Essa questão de quando você lidou com a situação, você primeiro foi orar, né? A Deus e conversar. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque não é normal, né? Pelo menos assim, que eu conheço dos casais, a Sim. gente orar. Seja não só isso, mas qualquer situação. Normalmente a gente vai agir pela nossa razão, pela nossa força, né? Queria que você falasse isso da importância de, diante da situação, você ter ido orar primeiro antes de já ir falar ou até conversar, mas talvez a conversa mais agressiva, né? Tipo, já ir com tudo, né? Com o pé na porta, né? Assim, Marcos, eu vejo que assim, foi um direcionamento de Deus mesmo, porque naquele momento, quando eu olhei todas o conteúdo, né, que havia no celular, é como se assim o chão se abrisse, né? A Bíblia, no livro de Crônicas, vai falar da história do rei Josafá. E a Bíblia fala que ele estava cercado pelos inimigos e vieram falar, ó, o exército está aí e o reino está tomado, já está tudo cercado. E a Bíblia fala que ele teve medo, né? Que houve medo nele. Mas ele foi, dobrou o joelho e começou a orar. Então, eu me vi nessa situação. Eu vi um cenário onde eu estava cercado, né? Onde eu não sabia o que fazer, né? E sabia que não tinha forças para combater aquilo. Não era corrigindo, né? Batendo, não era gritando que eu iria reverter. Porque eu entendi a essência dessa luta, o motivo dessa luta que era o coração.
Então você não toma o coração de alguém gritando, você não toma o coração de alguém batendo. Então eu sabia que eu tinha necessidade, né, de pedir auxílio ao Espírito Santo. Né? Então, assim, eu acho que o Espírito Santo já agiu ali na minha vida, me movendo nesse sentido, me trazendo assim calma, porque na hora, o primeiro instinto, né, a vontade humana era de corrigir, né? E muitos pais às vezes agem no impulso, né, do momento. E aí foi o Senhor que me segurou ali. E eu me lembro que eu entrei pro quarto, eu estava no quarto, eu saí do quarto, ela estava na sala com a Xana, e eu só falei com ela. Eu falei, ó, eu quero conversar com você, mas eu não vou conversar agora. Amanhã nós vamos conversar. Então eu deixei passar aquele momento, né, para esfriar ali a cabeça, para assentar as emoções, para agir de forma correta, né, e com sabedoria da forma que Deus estava direcionando. É muito bom. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Gustavo. Essa parte do pegar o celular para olhar, ou olhar alguma coisa, né? Eu sei que, eu imagino que não deva ser algo fácil, não, obviamente que pegar o celular em si é fácil, mas sabe aquele receio? Meu, eu tô com medo de ver, talvez não ser a pessoa que eu conheço, como você comentou, né? Eu acho que talvez alguns pais, ou muitos, e talvez até me inclua nisso também, você fica meio. Se eu pego ou não pego, né? Tipo, não. Aí ele vai falar aquela questão da privacidade. Pô, você tá invadindo meu espaço, minha privacidade. Mas ao mesmo tempo você fica, meu, se eu pegar o celular e ver alguma coisa que eu não é o que eu tô esperando, né? Deve ser uma. Eu imagino quando você foi pegar para falar, meu, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu pegar o celular para ver. Talvez, não sei, se tenha passado esse sentimento de, meu, e se eu pegar e ver alguma coisa ali que não é o que eu tô esperando, né? Na verdade, a gente tem que ter a consciência que isso não é um trabalho de uma pessoa só, né? Às vezes os homens têm por costume, né, atribuir somente à mãe isso, jogar essa responsabilidade nas costas da mãe. Ah, é a mãe. Se deu certo, é culpa. As honrarias vêm para o pai. Agora, se deu errado, a culpa é da mãe. Ó, sua filha, tá vendo? A culpa é sua. E realmente, eu, às vezes, em alguns momentos, eu agia dessa forma, né? E eu falava para a Xana, e aí, você já viu o celular da Sara? E aí, como é que você tá? Tá olhando e tal? E aí eu entendi que precisa, né? Era necessário um trabalho conjunto, é uma responsabilidade, tanto minha quanto dela, não é só de um, né? São dos dois. E, na verdade, muitos pais, eles às vezes não pegam nem por receio, acho que, de ver, né? É por achar que tem um domínio e o controle das coisas. Acha que você sabe tudo que o filho está vendo ali. Não, meu filho tá tranquilo, meu filho só vê o que eu determino. E, na verdade, a gente não tem o controle. Não. Porque ele tem, dentro de um aparelho, acesso ao mundo inteiro. Ele tem acesso a todas as coisas. Eles, às vezes, digitam uma palavra, né, de um desenho animado e aparece ali para ele um conteúdo sexual, algo de conteúdo pornográfico, né, que aquilo vai instigar a criança a ver. Então, na verdade, nós não temos o controle. Por mais bloqueio que você coloque, por mais coisas que você faça, você não tem esse controle. Então, era algo que a gente via superficialmente. E quando a gente realmente foi ver, né, a fundo, aí a gente se deparou com uma realidade totalmente adversa. Igual você falou sobre a privacidade. Isso em nenhum momento passou na nossa cabeça, porque o celular para ela é um privilégio que ela tem. Porque, na verdade, ela não comprou com o dinheiro dela. Isso aí não é um direito dela, é um privilégio. Então, em momento algum, a privacidade dela não. Eu, como mãe, como responsável por ela, eu tenho esse direito de pegar o celular dela, eu tenho direito de entrar no quarto dela a hora que eu quero. Isso é um direito concebido a nós que somos pais, né? Eu vou até longe, não digo nem, porque eu fiquei maior de idade. Enquanto estiver na nossa casa, 20, é nossa casa, é um direito que nós temos sobre a vida deles. Não é questão de Uma privacidade. responsabilidade. É uma responsabilidade.
Certo. Cristiano, eu queria que você falasse qual foi o seu sentimento. O Gustavo compartilhou aqui como foi para ele. Como foi o seu sentimento quando ele comentou, né, do conteúdo e você deve ter visto junto com ele. Como foi que você se sentiu? A minha reação foi igual a dele. Não, vamos pegar ela agora, dar uma surra para aprender nunca mais fazer isso, tirar o celular, enfim. Na verdade, a gente tirou o celular, né? Ela ficou muitos meses sem celular, e depois que a gente deu o celular, quando era 9 horas da noite, quando ela ia dormir, o celular ficava conosco no quarto, né? Antes ficava com ela, a gente falou, enquanto a gente não sentir que você amadureceu, você não vai ficar com o celular sozinha, né? Uhum. Então, e assim, o meu sentimento foi que eu já estava percebendo, né? Ela chegava da escola, retraída, já tinha algo diferente. Eu já chamava ela para conversar. Filho, o que está acontecendo? Fala para a mamãe. Aí ela falava assim: Ah, mãe, eu não vou falar que você não vai entender. E eu falava: Fala que eu vou entender. E assim, o sentimento que me deu foi de medo, né? Me deu um medo assim que eu falei, nossa. Só que a gente vê muito hoje em dia, né? Os jovens, adolescentes, a forma de tratamento que eles têm. Isso aí você vai em qualquer escola, é assustador. Eles se xingam, a forma de tratamento é um xingando o outro, é um botando apelido no outro, né? E eu me lembro que uma vez eu peguei a agenda dela, celular vendo, aí eu vi. E ela tinha um menino lá que ela botou um nome lá. Eu falei, filha, você não deve rotular ele, chamar ele assim, mãe, mas todo mundo chama. Eu falei, não, mas você não pode chamar. Então, assim, eu na hora me deu um medo, né? Porque o Gustavo falou, quem é essa menina? Porque, assim, dentro de casa, em nenhum momento há palavrão, ela xingava, né? Então, até em questão de ela responder. Então, assim, pra gente foi muito difícil. E eu me lembro que a gente brigava muito quando a gente saía, por exemplo, para comprar roupa para ela, né? Toda vez que a gente saía, a gente brigava, porque ela queria um tipo de roupa e eu falava: não, esse tipo de roupa você eu não compro. Quando você tiver o seu dinheiro, você pega e compra. Eu não compro. Então a gente sempre tinha atrito quando saía, né? Uhum. Mas a gente sempre impôs, né, limite. Mas a sensação foi essa, foi de medo, de como é que vai ser? Como que a gente vai conseguir, né, reverter isso? Então é um medo que dá, né, na verdade. Entendi. Agora, um ponto Ah, importante que a gente fez na época, a primeira coisa que a gente botou bem claro para ela, foi uma quebra da confiança. Você quebrou a confiança. hum, Então, a confiança ela tem que ser reconstruída. Então, você vai ter que conquistar a confiança novamente. É um processo. Só que não é só o processo de tirar o celular, né? Nós tivemos que atribuir algo a esse vácuo para tirar o celular. E o que que a gente colocou? A presença. Então, aí vem a parte fundamental do processo, que eu vejo que é o pai, a imagem do pai, a presença do pai. Isso é importantíssimo. Então, o que que a gente fazia nesse período, né, que ela teve sem celular, nesse período de reconstrução? Eu promovia com ela, chamava ela às vezes para fazer caminhada, vamos fazer uma caminhada, eu e você? Saía somente eu e ela para a gente conversar, né? A gente tinha jogos que a gente fazia dentro de casa, né? Com a família toda, né? Estudos com a família toda. Então a gente preencheu aquele espaço que estava sendo preenchido pelas demais coisas e preenchemos com as coisas corretas. legal. Voltando então lá, para a gente não perder o rumo da história, então quando foi o momento que você mostrou, né, e falou assim, eu queria que você me falasse quem é essa pessoa, porque essa pessoa eu não conheço, né? Foi daí que eu tinha feito esse parênteses para você continuar, para a gente tentar detalhar e tirar o máximo de ajuda, né, para os pais. Eu não compreendi. Não, quando eu te Depois, o interrompi, que naquele aconteceu momento que depois? você Ah, falou com a sim. sua filha, né? Ó, agora eu quero que você me apresente quem é essa pessoa, porque essa pessoa eu não Uhum. conheço. Então, o que aconteceu? Eu baixei todo o conteúdo do celular para o meu computador, né? Aí sentei com ela e botei todas as conversas. E falei com ela, Legítimo. eu quero que você me mostre aí quem é essa pessoa. E conversava com ela. E ela nada, ela muito dura, né? Ela não esboçava nenhum sentimento. Ela ficava com o semblante fechado, não falava um A. E isso foi um dia. Aí no segundo dia eu fiz a mesma coisa, né?
Conversei novamente com ela diante de tudo aquilo que a gente estava vendo. Aí no terceiro dia, mesma coisa, todo dia eu fazia o mesmo processo com ela. No quarto dia é que estourou a represa. Aí ela começou a chorar muito, né? E aí ela realmente se abriu, aí contou o que estava acontecendo, o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, né? E foi a partir dali que a gente começou a entender qual era o cenário, né? O que estava acontecendo, né? Na mente, no coração dela, para que a gente pudesse ajudar. E a gente vê como é assustador o que o inimigo faz, que até pensamentos em relação a questões de suicídio, ela falou que houve momentos que tinha uma voz que falava com ela, olha, pega a tesoura e vai lá e corta a tela da janela e pula, porque você não é amada, você não é querida, você não é aceita. Então, como a gente vê de que forma o inimigo trabalha, né, às escondidas, né, sem que a gente tenha a ideia daquilo que está sendo trabalhado no coração e na mente dos nossos filhos. Mas engraçado que isso da tesoura, eu lembro assim claramente que um dia eu estava em casa e ela tinha uma tesoura que ficava grande no quarto dela, e eu senti no meu coração ver aquele pensamento assim: pega a tesoura. Eu tirei a tesoura e guardei a tesoura tudo no meu quarto comigo. Não deixei nenhuma tesoura morta, porque me veio esse pensamento, né? Acredito que foi o Espírito Santo que já falou isso no meu coração, né? Sim. E deixei guardada. Aí depois ela veio falar isso pra gente, né? Mas é assustador, é complicado. É. Ô, Gustavo, falando, Michana também, falando da questão, por exemplo, a gente compartilhando aqui, a gente já fez alguns, eles vão contar um pouco sobre o projeto deles, como que, para quem tiver interesse em participar, mas falando aqui sobre algumas vezes que a gente fez, né, esse projeto com alguns pais, e algumas pessoas me contaram assim, não, eu vou fazer isso quando minha filha estiver maior, porque é muito pequena ainda, só tem 2 aninhos, 3 aninhos, 4, 5, né? E aí eu falava, olha, tudo bem, mas por que não prevenir, né? Por que deixar para resolver depois que a coisa já tiver lá com o problema em si, né? O que você poderia falar para esses pais que muitas vezes acham assim, não, minha filha só tem 3 aninhos, ainda nem tá nem pensando nessas coisas ainda, não tá nem, só tá ali jogando um joguinho, ou nem tem celular, mas ainda tá muito cedo, eu tenho que pensar nisso quando ela chegar na fase de adolescência. Bem, quanto antes eu começar, mais uma probabilidade muito maior de acerto eu vou ter. Quanto mais tarde eu começar, mais trabalho eu vou ter. E a Bíblia, ela não te dá um manual de como você educar o seu filho, mas ela te dá princípios. Então, quanto antes eu estabeleço esses princípios na vida deles, né, eu vou alicerçando a vida deles para enfrentar. Porque aí que está a grande questão. A Bíblia fala para nós ensinarmos, né, o caminho que deve andar. E muitos pais se apegam a isso. Falam, não, a Bíblia fala para ensinar. Então, eu só estou ensinando, eu estou mostrando. Mas esse ensinar, né, a tradução da palavra no original é de um treino, é treinar. É você a cada dia estar treinando o seu filho naquilo ali para que ele atinja, né? Um cara que joga basquete, eu já vi algumas entrevistas do Oscar, por exemplo, jogador de basquete, ele fala, para que eu conseguisse acertar a cesta de 3 pontos, eu tive que treinar muito para chegar nesse nível. Então, não é somente ensinar, é treinar. E aí, em Deuteronômio, a Bíblia vai falando uma série de pontuações que você deve fazer. E acho que a primeira parte do versículo diz que essa palavra tem que estar no seu coração. Então, eu tenho que viver essa verdade para ensinar, para transmitir aos meus filhos essa verdade. E eles veem em mim essa verdade. Por isso que quando a Bíblia fala de alguém que almeja, né, o presbitério, liderança, que ele seja o exemplo, que ele seja marido de uma mulher só, que ele seja um bom pai, ele seja uma referência, né, tanto para os de dentro quanto para os de fora, né? Então a gente se depara hoje com um cenário de que muitos pais
né, não são exemplos para os seus filhos no intuito de quê? De casamento, né, de dar atenção aos filhos, né, de conversar. Então, a gente já teve casos de trabalhar com pastores, né, de que estavam perdendo seus filhos. E a gente conseguiu, né, ajudá-los a reverter esse cenário, fazendo com que eles sentassem, conversassem, dessem atenção aos filhos, porque tem algo que é cultural, né, na nossa nação, que as pessoas acham que eu vou me dedicar à obra do Senhor, né, e a minha família Deus cuida. Não. Deus te instituiu como pai e como marido. E cabe a você, pai, marido, mãe, esposa, corresponder àquilo que Deus pede, né, exige de você. Agora, ele vai cuidar no modo geral. Uma vez um pastor me perguntou, né, me falou, Deus cuida da minha família. Aí eu falei, pastor, e eu cuido do reino, da obra dele. Eu falei, se o senhor for nesse sentido, o senhor tem que admitir que Deus erra, porque hoje o senhor tem problema na sua família. Ele falou, não, Deus não erra. Eu falei, o que o senhor está esquecendo nessa equação aí, é isso aí, porque o marido e pai é responsabilidade sua, não é de Deus. Deus vai te ajudar a exercer essas funções. E aí foi aí que deu uma virada de chave nele, e ele começou a dar mais atenção para os filhos e reverteu toda a situação que estava na casa dele. Certo. Falando um pouco dos pais, né? Porque aqui a gente comentou dos filhos, do seu filho, a gente comentou. Tem essa questão do pai, às vezes, como você falou, culturalmente. Às vezes tem pai que cresceu sem mãe, ou, né, eles cresceram sem pai e mãe, ou sem o pai, ou sem a mãe, e aí foi criado de uma forma, criado pelos avós, criado de outra forma, e aí quando ele cresce, ele casa, tem os filhos, e ele vai agir ou da forma parecida, ou do jeito que ele acha. E que nem você falou, a Xana comentou, a filha falou, não, ninguém te ama, se joga aí porque ninguém te ama, né? E às vezes os pais estão lá demonstrando o amor do jeito que eles conseguem, ou do jeito que eles acham que é o amor, né? Mas tem a questão dos pais aí nessa história também que é muito forte, né? Porque afinal de contas o projeto é pais influenciadores, no caso aqui, os pais têm que ajudar a influenciar os filhos. E o que você poderia falar em relação aos pais nessa história toda aí, ô Gustavo? Ô, Xana, quem quiser falar, tá? Eu queria só complementar o assunto, é que os pais, você falou das crianças pequenas, né? Os pais precisam entender que eles têm uma responsabilidade muito séria. Quando você tem um filho, você tem essa responsabilidade de você guardar e cuidar no seu filho no todo. Isso é alimentação, você é responsável pela alimentação, responsável pela saúde do seu filho, né? Que a gente vê que tem criança aí que come bobeira, responsabilidade da saúde do seu filho. Você tem responsabilidade de proteger o seu filho, né? Você ser proteção em todo o tempo, com quem que ele está andando, na casa de quem que você deixa, né? A gente vê o número absurdo, né, de abusos sexuais. Você tem o dever, né? De ver o seu filho, o que ele tem de melhor, potencializar isso nele, de você incentivar o seu filho. Eu falo que quando a gente está educando os filhos, nós temos que ser intencionais o tempo todo. Por quê? No teu serviço você tá trabalhando, você está com atenção, não posso errar esse documento, eu não posso fazer. E em casa não é assim. E em casa, essa sociedade que a gente já vive, né, esse ativismo, então geralmente o filho tá sai para trabalhar, o filho fica na creche, ou fica com o outro, então a criança já cresce meio que fora, né, um pouco essa distância de pai e de mãe, porque ambos precisam trabalhar. Então, a gente tem que ser intencional o tempo todo. Na hora de corrigir os filhos, ter esse olhar, poxa, meu filho está com debilidade nessa área, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Eu me lembro que o Brian já tinha 15 anos, né? E ele fez uma redação e eu vi que a caligrafia dele estava horrível. Eu fui lá, comprei um caderno de caligrafia, que a escola hoje em dia nem indica. Filho, treina caligrafia para melhorar essa letra. Hoje ele melhorou a letra dele. Então, assim, os pais têm que ter esse olhar, né? Qual a debilidade do meu filho? O que eu posso ajudar o meu filho? Ou o que meu filho é bom? O que eu posso potencializar isso nele? E isso a gente vê desde pequeno. Essa é a responsabilidade dos pais. E aí, complementando,
né? Um ponto importantíssimo é, assim, a gente ao longo dessa caminhada, a gente já discipulou muitos casais, mas uma das coisas que Deus me chamou a atenção é, você discipulou muitos, mas os seus filhos ainda não. E a partir do momento que Deus falou isso no meu coração, eu falei, eles agora vão ser os meus maiores discípulos, né? Eu vou investir neles como meus discípulos. E realmente é hoje, né? Às vezes Xana, às vezes vê a Sara, né, pregando na igreja, né? E Xana fala, Gustavinho, né? O Brian, ações, a gente vê eles reproduzindo. Então, assim, a gente tem que entender que os filhos irão reproduzir as nossas atitudes, né? Tanto para o bem quanto para o mal. É o que você colocou, né? Dos pais. Então, muitos pais hoje, eles vivenciam dentro de casa as dores do passado, sem que eles percebam que estão passando para os seus filhos essas mesmas dores, né? A gente vê isso na Bíblia. Abraão mentiu, Isaac agiu da mesma forma. Por que Isaac mentiu? Porque ele viu o pai mentindo, né? Se Abraão falou aquela mentira diante do rei para salvar a vida dele, em outras situações que a Bíblia não está relatando, provavelmente ele falou também, porque Isaac era muito natural para ele, no momento que ele precisou, ele fez igual o pai, ó, diz que você é minha irmã, a mesma atitude do pai. E quando a gente para hoje para ajudar os pais, né, a gente vai fazer essa análise, a gente leva eles a enxergarem, né, que eles estão vivenciando as histórias do passado na vida dos filhos sem que eles percebam, né? Eu até falo, Satanás, ele nunca criou nada. Satanás é um repetidor de histórias. Então ele cria-se um mecanismo onde ele atua na vida de pessoas e faz com que essas pessoas reproduzam essas dores ao longo das gerações, né? E quando a gente vai pegar as famílias, né, ver essas questões geracionais, a gente vê que as mesmas coisas, são os mesmos problemas. Adultério, divórcio, porque se uma pessoa, se ela não recebeu o carinho do seu pai, ela também não vai conseguir transmitir ao seu filho, né? Se ela não tinha diálogo com seu pai, ela também não vai vai ter essa dificuldade de transmitir. Só que para a gente é muito difícil você olhar para trás, né, e mexer em coisas emocionais. Uhum. Né? É difícil você reviver sentimentos, né, de dor, abandono, né, de cuidados. E também é muito difícil reproduzir. A gente vê isso na vida dos pais, né? A gente se deparou com uma situação que eu fui pregar numa igreja e um dos filhos, né, de um dos pastores da igreja estavam lá e esse menino estava afastado de Cristo. E ele se reconciliou com Cristo naquele dia. Eu falei para o pai dele, desce e abraça seu filho. E ele não conseguia abraçar o filho, ele não conseguia, ele só botava a mão assim no ombro, mas não conseguia dar um abraço, né? E eu falava, abraça ele. E ele não conseguia, ele estava ali, sabe? Parecia que ele estava lutando contra ele mesmo, né? Parecia que tinha algo que estava segurando ele. Mas por quê? Porque esse homem, ele, assim, eu não conhecia a história dele, mas eu tenho certeza em afirmar que, assim, ele nunca recebeu esse tipo de carinho, esse abraço, né, uma palavra, né, de um pai, de uma mãe, né, porque isso era incomum no passado, né? Os pais não tinham essa questão de amor. A gente tá saindo de um extremo e indo para o outro, porque antes era a falta desse amor, se colocava a ordem, o respeito, né, mas não tinha o carinho, o amor, esse diálogo. Hoje, você tem o outro extremo. Você está se perdendo alguns valores de ordem, de respeito, e está tudo amor. Eu preciso amar meu filho, eu preciso ouvir meu filho. Tudo em nome do amor. Tudo em nome do amor, né? E também não é bem assim. A gente precisa entender que os pais são figura de autoridade, né? E uma autoridade, ela não é lógico que você chega e conversa com seus filhos, mas tem determinadas situações que você tem que dizer o que eles vão fazer, porque você está ali
como um instrutor. Você está instruindo o seu filho, você está educando o seu filho, acima de tudo, estabelecendo um propósito para o seu filho, né? Direcionando ele num propósito. E aí uma grande pergunta para os pais: eles sabem quais são os propósitos dos filhos? Qual o propósito do seu filho? O que Deus tem para a vida do seu filho? Nós somos ajudadores deste propósito, né? De estar direcionando eles para esse propósito, né? Eu sempre falo com os meus filhos: olha, você pode atingir o mais alto nível, né? Aqui da ciência dos homens, mas se você não estiver dentro da vontade do Senhor para estabelecer o propósito que Ele tem na sua vida, você vai perder tudo. Então, a gente tem que trazer esse equilíbrio, né? Meu filho vai estudar, mas ele necessita também de estudar a palavra. Meu filho está fazendo faculdade, tudo bem, mas ele necessita de ter vida com Cristo. Então, esse é o direcionamento que a gente passa para os nossos filhos. Agora, esse momento que você falou de questão dos pais, eu vivi isso, né, nesse processo, porque tinha coisas que eu tinha que quebrar. Porque, por exemplo, uma vez a Xana falou comigo: olha, você precisa alinhar a comunicação com o Brian. E eu parei, analisei e vi que realmente eu não tinha uma comunicação com ele. Eu estava reproduzindo aquilo que eu vivi, porque assim, por mais que meu pai foi um pai excelente, a gente não tinha essa comunicação de sentar, de falar: filho, o que você está sentindo, o que você está passando, de orientação. Eram conversas básicas. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? E o carro? Eram conversas básicas, né? E eu estava reproduzindo isso com meu filho, né? E hoje não. Hoje foi um tratamento para mim e para ele, né? E hoje a gente senta, a gente conversa, ele me conta da vida dele, né? As particularidades da vida dele, a gente conversa, a gente orienta. Então eu consegui quebrar isso com ele, entre ele e eu, e tenho certeza que ele, com o filho dele, ele vai fazer diferente. Ele vai ter uma boa comunicação. Entendi. Eu queria então que vocês falassem agora, mais especificamente, sobre o projeto em si, né? Depois dessa situação com a sua filha, as coisas foi caminhando, né? E aí, do tempo que terminou, né? Parou a situação, começou a melhorar ali a situação com ela, até de fato você realizar o projeto em si, né? Você concluir ali o conteúdo, enfim, que você iria passar. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo, como foi e como tem sido, até mesmo para as pessoas que tiverem interesse, para conhecer mais, buscar essa ajuda, né, com esse material. Logo em seguida, né, Deus começou a incomodar para que eu colocasse isso no papel, né? E eu comecei a escrever, né, cada fase, né, que nós vivemos e fizemos uma apostila. Essa apostila, a ideia inicial era de criar cursos, né? E aí foi desenvolvido, a gente começou a ir em igrejas, palestras, como está sendo até hoje, né? A gente vai na igreja, palestras, começamos a dar ênfase, né, em trabalhos igual o seu, né, de pequenos grupos, né, que você montou esse trabalho, e foi um trabalho, assim, abençoador, né, para a gente, porque ali você lida com a realidade, né, dos pais. Você sabe muito bem o quanto de situações que nós vivemos dentro desses grupos que você criou, né? Quantos pais que a gente olhava ali, que parecia, né, que não tinha problema, e pais que estavam com problemas seríssimos, sim, né, de se abriram o coração, choraram. Então hoje a gente vai nesse sentido, né? Tá indo nas igrejas, né? Palestrando, fazendo alguns seminários, né? De finais de semana. E a partir do ano que vem, nós vamos implementar, né? Na Igreja Evangélica Nazareno, em Santo André, né? Tá sob a direção do pastor Paulo, um trabalho de família mais consistente, né? A igreja já tem lá, nós fazemos parte da igreja, né? A igreja já tem um trabalho com casais muito forte, né, através de cursos, e a gente está estruturando um trabalho individual,
para que a gente ajude as pessoas nessas questões emocionais de caráter individual e estabelecendo um trabalho desde das crianças, né? Passando as crianças, adolescentes aos jovens, onde a gente consiga, né, mapear, detectar, né, algumas situações que estejam presentes na vida deles, nas famílias deles, e conseguir, através disto, ajudar essas famílias, né, para você tentar que não chegue em estágios avançados. Né? Se a gente conseguir mapear e detectar lá no início, a nossa probabilidade, né, de êxito é muito maior. E as crianças, elas são uma bênção para trabalhar, porque através delas você sabe com clareza como está o ambiente, o lar dela, né? Ela fala, a criança é muito sincera, né? Muito verdadeira. Então ela vai te relatar, né? Como está o relacionamento com o pai, com a mãe. E é impressionante como a gente, quando conversa com as crianças, elas falam, né? De sentimentos como medo. Medo dos pais se divorciarem, medo dos pais se separarem porque houve brigas, né? Eu quero que minha mãe pare de gritar, né? Eu quero que meu pai seja mais presente. Então, se a gente conseguir, né, mapear essas crianças, a gente vai ter acesso a esses pais, né? Porque o ser humano ele é mais, ele às vezes ele se fecha, né, dentro de uma muralha, né, e cria ali uma fortaleza ao redor dele, e às vezes é difícil você romper, né? E quando a gente tem essa criança, fala, ó, eu estive com seu filho aqui, seu filho falou isso, isso e isso. Então, isso aqui é uma realidade. Então, você ali já quebra aquela muralha e consegue ajudar essa família. Uhum. Então, a gente está estruturando esse trabalho, né? Obviamente, é um trabalho que não é somente para a igreja local, é para as demais igrejas, e nosso intuito é sempre de abençoar o reino, de quê? De que esse trabalho se expanda, né? Que a gente possa enviar, né? Que as igrejas possam enviar pessoas, casais, que a gente possa ensiná-los, treiná-los, para que eles possam desenvolver esse trabalho nas igrejas, né? A gente quer que isso se ramifique, né, para as demais igrejas, porque é o reino de Deus. A gente não está pensando somente em uma igreja. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter um trabalho muito consistente em Santo André, na Igreja Evangélica Nazareno, Rua Ibiapava, número 324. Legal. Então a gente está partindo aqui para a parte final, o papo tá bom, mas a gente também vamos deixar aquele gostinho do quero mais também, para as pessoas também poderem procurar. Eu queria que você deixasse seus contatos, redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho, e que você no final aí, você achando, pudesse dar uma dica, uma luz aí para algum pai que está no meio de alguma situação que se encontra semelhante ao que vocês viveram com a filha de vocês. Eu não digo dica, eu digo que é quando a gente senta vários jovens, eu gosto de fazer muito essa pergunta, né, para eles. Qual o maior desafio da sua família? Porque toda família tem seus desafios, né? Uhum. A gente tem coisas a ser superadas. E 98% dos jovens, adolescentes, fala que é a comunicação. Aí, às vezes você fala assim, não, mas eu falo com meu filho. Você fala com o seu filho o quê? Como foi a escola? Como tá isso? Só que o que é importante para os filhos? Presença e comunicação. A dica é essa. Seja presente na vida do seu filho, mas presente, quem diz é presente, é olho no olho, é você olhar para dentro do seu filho, entender a dor do seu filho, procurar saber o que o seu filho está passando, porque eles têm o sentimento deles, têm as emoções deles, têm a dificuldade deles, e esse mundo de hoje, digitalizado, que eles são bombardeados o tempo todo, sempre vai ter um carinha na internet lá, que vai falar, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo a outra, aí ele vai olhar e vai falar, puxa, olha só, tudo isso que ele tá sentindo, eu tô sentindo também, então eu devo ser igual a ele, por isso a gente vê, hoje em dia, tanta distorção, né, tanto homossexualismo, tanto criança querendo ser cavalo, querendo ser gato, porque é com que ele se identifica, então seja presente na vida do seu filho,
converse com o seu filho, se ele tiver, pergunte o que ele está sofrendo, ouça a dor dele, ouça a dor sem criticar, mesmo que às vezes você se espante no que você vai ouvir, entende? Procure ouvir a dor do seu filho, essa é a dica. Muito bom. Bem, as redes sociais, tem a minha, Gustavo Azevedo, TRG, tem dos pais influenciadores, e tem a rede social da igreja, né, que é IENSA, Igreja Evangélica Nazareno Santo André. Né? Lá também você pode entrar e perguntar, porque vai chegar até a gente, né? Ou comparecer lá, né? Agora a dica que eu sempre falo para os pais, eu gosto sempre de terminar falando isso: nunca desista dos seus filhos. Por mais difícil que seja o cenário, nunca desista dos seus filhos. Lute até o fim, porque você vai vencer. Então, às vezes, eu vejo pais que às vezes estão passando por determinadas situações e resolvem se acomodar, né, daquela situação, achar que, não, o mundo é assim mesmo, hoje essa juventude, essa geração é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né? Lute, porque estabeleça a verdade na vida dos seus filhos, estabeleça a verdade dentro do seu lar, e a verdade é a palavra de Deus. Então, nunca desista dos seus filhos. Amém. Muito obrigado. E só para reforçar, então, o Instagram é Pais Influenciadores, correto? Isso. Maravilha. E, Então, e o meu Instagram é Gustavo Azevedo TRG. tá, eu vou E o deixar da aqui igreja, embaixo. IENSA. Tá, eu vou deixar os Igreja arrobas aqui. Evangélica Nazareno Santo André. Maravilha. Então eu vou deixar os arrobas aqui para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais do trabalho. Bom, eu só tenho a agradecer vocês dois mais uma vez. Obrigado mesmo aí pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês sejam muito abençoados por Deus, que Ele continue dando a Amém. direção a vocês, porque é um trabalho árduo, né? No sentido assim, muito difícil, desafiante, né? Porque lidar com o ser humano é difícil. Imagina com um jovem, que a gente já passou por essa fase e a gente não teve essa ajuda, né? A gente ficava ali vivendo as situações do jeito que dava, né? Mas eu quero agradecer a participação de vocês dois. Deus continue abençoando. Pessoal, para você Amém. que acompanha a gente até aqui, não esqueça de compartilhar, dar seu like, ativar o sininho para que seja compartilhado para mais pessoas e até um próximo episódio. Um abraço. Tchau. Fica com Deus. Um abraço.